Olá, Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo ao programa Mudança de Vida hoje. É um prazer estar aqui falando de vida e de mudança de vida do Senhor Jesus, principalmente para você. Hoje é quinta-feira, dia da reunião das 7 unções. Além de nós clamarmos, de orarmos e de buscarmos a Deus hoje, às 7, às 9, às 15 e 19h30, também realizamos com azeite consagrado 7 unções, do alto da cabeça até a planta dos pés daqueles que estão presentes nos templos. É muito importante para você buscar e ter na sua vida a unção de Deus, porque a unção de Deus é que faz toda a diferença. É a unção de Deus que quebra o jugo, entendeu? Que nos abençoa, e é uma coisa que você deve buscar e deve reter na tua vida. Ontem tivemos um trabalho abençoadíssimo, a vigília da resposta de Deus para a tua vida. Quem esteve presente no templo, como ainda ontem no programa eu disse, não se arrependeu, saiu abençoado. Deus falou conosco, Deus nos ouviu, Deus nos respondeu, estamos muito abençoados. E eu quero lembrar que nós continuamos em jejum. Todos os dias desta semana estaremos jejuando 7 horas, das 15 às 22 horas, e no domingo agora, a bispa em São Paulo e em todos os nossos templos, os líderes estarão entregando para você, às 9 da manhã, o azeite consagrado. Inclusive, este culto, a bispa e os líderes, nós que vamos estar na igreja, estaremos realizando este culto em jejum. Vamos finalizar a nossa semana com esse último jejum, finalizar o propósito de fé dos projetos de conquistas, aí entregando para você esse azeite que nós consagramos em jejum, em clamor, em oração, em adoração ao nosso Deus. E com certeza nós já vencemos. Eu tenho certeza disso. Eu não acho que quem participou deste propósito de fé vai vencer. Eu tenho certeza disso. Por isso, faltam poucos dias. Mas você que está aí apenas ouvindo, assistindo, do outro lado até hoje não fez o que deve fazer, não fica mais acomodado, não. Não fica mais parado esperando alguma coisa acontecer. Mas dê o seu passo de fé também. Nunca é tarde demais para nós buscarmos a Deus. E você que parou, que desanimou, que desistiu, saiba que nunca é tarde demais para que você se reconcilie com Deus. Venha buscar a Deus na casa dele em nome de Jesus. Eu quero ler para você aqui o que está em 1 Reis, capítulo 13, versículo 7, que diz assim, ó. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você. Nem comeria, nem beberia nada neste lugar. Pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor. Olha o que o Senhor tinha falado para esse profeta aqui. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi. E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. Como ele tinha dito antes, para o rei daquele lugar, que tinha convidado ele também. Mas olha aqui agora já como que se encerrou essa situação.
A palavra do Senhor deu-me essa ordem: não coma pão nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Que ele cometeu o maior erro da vida dele. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor: você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Olha aqui. O homem era um profeta, um ungido do Senhor. Deus deu uma ordem para que ele fosse, profetizasse contra o rei, contra as situações que estavam acontecendo naquele lugar. Enfrentasse o rei como ele enfrentou. Depois de ter enfrentado o rei estendeu o braço para ele, o braço do rei ficou paralisado. Aí o rei implorou para ele: ora ao Senhor para que o meu braço volte ao normal. Ele orou, o braço voltou, aí o rei implorou para ele: não, então deixa eu te recompensar de alguma maneira. Volte aqui, venha, coma, beba alguma coisa aqui comigo. Ele disse: não, o Senhor me deu uma ordem, que era para eu vir, eu profetizar, mas que não era nem para eu comer nada, nem beber água, e nem inclusive voltar pelo mesmo caminho pelo qual eu vim. E ele foi firme, resistiu ali, manteve aquela posição diante do rei. Já quando veio um profeta idoso, ou a gente pode chamar de um ex-profeta, um homem que já não era usado por Deus, que já não tinha comunhão com Deus, um homem que já não estava mais ali na presença do Senhor, ficou com inveja dele. Nitidamente você percebe isso, que ele não aceitou que outro, ou seja, que um profeta de fora viesse ali aonde ele morava, que fizesse uma profecia diante do rei, que fizesse ali acontecer ali algo que as pessoas não esperavam, que ficasse conhecido. Teve inveja. E aí foi ele para enganar com mentiras aquele profeta, dizendo que um anjo do Senhor tinha falado com ele. E que não, era para ele sentar com ele, comer pão, beber água. E aquele homem devia ter pensado: espera aí, por que Deus agora mudaria o que ele falou comigo? Faria diferente do que ele tratou comigo, do que ele me deu uma ordem, uma direção. Se ele quisesse usar esse homem, ele já teria usado ele. Não precisaria que eu viesse de longe, de outro lugar, para profetizar contra o rei, para fazer aqui a obra dele. E outra, quem falou comigo foi o próprio Deus, o Senhor. Já com o profeta velho, o profeta idoso, foi um anjo do Senhor, ou seja, foi um intermediário. E, no entanto, a gente vê aqui que o profeta caiu na mentira do profeta velho, aceitou comer e beber, e com isso ele desobedeceu a Deus, trocou o certo pelo duvidoso. Trocou a direção de Deus por aquele momento ali, agradável, ali por aqueles minutos de conversa, de bate-papo, por aquele vacilo que ele deu. E com isso, ele acabou morrendo. Como você vê aqui na volta, um leão o atacou, mas não o comeu. Apenas o matou e deixou o corpo dele estirado ali, do lado do jumento que ele estava. Isso foi um sinal de que ele tinha desobedecido ao Senhor. Eu quero falar com você para que você medite nessa palavra. Principalmente você que tem recebido de Deus direção, que Deus tem falado com você: meu filho, faz isso. Você ouve a palavra, você tem ouvido, participado, é no culto, é na reunião, é quando se coloca ali para ouvir a voz de Deus. Deus te dá uma direção, faz assim, vai desse jeito. Não deixe que ninguém te
venha convencer do contrário. Não deixe que nada te atrapalhe, você vai lá firme. E veja você que diante do rei, que era a autoridade maior ali, aquele homem resistiu firme. Nem que você me desse metade do seu reino, eu comeria ou beberia água aqui com você, porque o Senhor me deu uma ordem. Ele foi firme. Ele resistiu, e essa palavra que você deve reter hoje. Resistir. Tudo aquilo que você tem recebido de Deus, que Deus tem falado com você, a direção de Deus, o propósito que Deus tem mostrado ter com a sua vida, o chamado que Deus tem para você no buscar a Ele, no servir a Ele, no andar com Ele. Retenha isso na sua vida e resista para que nada te roube isso. Porque às vezes aparece na vida da gente essas situações, pessoas como esse profeta velho, para te distrair, para tirar você do foco, para fazer com que você desobedeça, e às vezes até parece bom, até parece. Esse homem não chegou ali dizendo, eu sou do diabo, eu sou do mal, não, eu sou profeta como você, ó. Ele se colocou inclusive no mesmo nível. E se tem uma coisa que quem tem sido abençoado por Deus, quem tem sido honrado por Deus tem que aprender, que você não pode mais se ver no mesmo nível que as pessoas que não buscam a Deus como você. E não pode menos ainda aceitar se rebaixar à mesma situação que essas pessoas estão vivendo. Deus tem falado algo com você, como Ele fala agora, toma posse disso. Não, é isso que Deus tem na minha vida, é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar em prática, eu vou manifestar essa fé e Ele vai me abençoar. Só que aí, o que eu já estou mostrando para você é que vão aparecer pessoas, situações, vão acontecer ocasiões em que você vai ficar ali dividido. Será? Não, mas lembra do que o Senhor falou. Deus falou que não. Como aquele homem devia ter pensado, não, Deus mandou eu não comer, eu não beber, eu nem voltar pelo mesmo caminho. Deus não muda. Deus não ia mudar o que Ele deixou, o que Ele me direcionou. E outra, se Deus fosse mudar, tem coisas que Deus nos dá condições de pensar. Se aquele homem tivesse parado e pensado, na dúvida, digamos, na dúvida, eu estou em dúvida agora, esse homem vem, diz que é profeta, diz que é para eu comer, beber com ele. Espera aí. Se Deus quisesse usá-lo, por que Deus não usou ele para falar com o rei? Se realmente Deus quisesse usar ele, Deus não precisaria ter me tirado lá de Judá, onde eu estava, para vir até aqui. E outra, ele disse que um anjo do Senhor falou com ele, enquanto Deus falou comigo. Tem muita coisa que parece ser boa, mas não é boa. E você não deve trocar o que você tem com Deus, que é bom. E isso é bom que você tem com Deus. Aquilo que você conquistou na dificuldade, no sacrifício que você fez ao Senhor. Nunca, jamais troque isso por aquilo que parece ser bom. Por aquilo que aparenta estar no mesmo nível, mas não está. Deus nos dá sabedoria e capacidade de discernir os espíritos. Se aquele homem tivesse pedido para Deus naquele momento, Senhor, me dá discernimento que eu não vou desagradar ao Senhor, ele teria visto claramente e não teria entrado naquela armadilha do diabo. E é isso que eu digo para você. Peça discernimento para Deus. Se mantenha firme no propósito, nas obras que você já tem feito, que tem agradado a Deus. Porque é isso que vai manter você abençoado, como já vem sendo abençoado, ou que vai trazer a bênção e a aprovação de Deus para a sua vida. Não troque o que é de Deus, o que é certo, pelo duvidoso. Em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Eu vou para a oração. E se você crer e desejar, eu peço que prepare a água, o objeto. Até traga alguém aí que você tem aí contigo e que está precisando da bênção de Deus, do poder de Deus. E daqui a pouco eu volto e nós vamos orar juntos. O testemunho do Vinícius. O Vinícius tem uma história importante, da qual serve de alerta para muita gente, porque uma das coisas que ele faz questão de testemunhar é justamente por essa razão. O Vinícius tem uma história dentro do ministério. O Vinícius chegou rapazinho,
no ministério, chegou com 15 anos, posteriormente veio crescendo, se tornou um obreiro, veio a se tornar um pastor, se casou no ministério e teve uma vida ministerial, e chegou um certo momento que, infelizmente, é aquele momento que todos devem estar atentos, da vigilância constante, de estar atento ao primeiro campo de batalha que enfrentamos, que é a mente. Primeiro campo de batalha, a primeira guerra que enfrentamos é aqui dentro. Quando você perde uma guerra fora é porque você perdeu aqui. Quando você perde uma batalha fora é porque primeiro você perdeu aqui. E, infelizmente, posteriormente, ele se afastou, passou um tempo afastado, desviado, e não tem boas experiências. Chegou esse ano? Esse ano. Em maio. Como é que você chegou? Bom, cheguei com o casamento destruído, né? A minha ex-esposa me pôs para fora de casa, né? Se assim pode se dizer. Com a vida financeira destruída, amarrada, né? Profissional também, tinha acabado de sair da faculdade, mas nada fluía, nada andava. Bom, em resumo, destruído, né? Sem expectativa de nada, sem esperança de nada. Pouco tempo formado, a gente geralmente tem uma expectativa, né, profissional, mas infelizmente não tinha nenhuma. Vinícius, a gente sempre diz o seguinte, né? Estar na igreja, se alimentando da palavra, a palavra e estar nesse ambiente mantém a chama da nossa fé viva, acesa. Uma coisa é a pessoa conhecer a palavra, outra coisa é a pessoa caminhar sobre a palavra, outra coisa é a pessoa caminhar debaixo da bênção de Deus. Porque às vezes a gente encontra muitas pessoas que dizem assim: não, eu conheço a palavra, eu conheço a Bíblia, eu conheço a Bíblia e sei o que está escrito e etc, etc. Mas não é o suficiente conhecer a Bíblia, ele conhecia. Só que a chama do Espírito se apagou. A chama do Espírito se apagou. Ele diz uma coisa: a gente planta um tempo de bênção. E quando você sai, você passa até um tempo colhendo bênção. Mas chega um momento que acaba também, termina essa colheita de bênção. E quando termina a colheita de bênção, também você já vem num plantio negativo. Olha aí. O que ele colheu? Ele colheu a destruição do casamento, a infelicidade, porque o dia que eu atendi ele aqui de volta, eu o atendi muito abatido, abalado, chorando, porque a vida entrou num processo destrutivo. Completamente destrutivo. Infelizmente, quando a pessoa não está debaixo da bênção, as coisas podem ter tudo para dar certo, mas não dá errado. A pessoa, mesmo ela conhecendo a palavra e sabendo que muitas coisas não é correto, a pessoa, ela não tem força para resistir, ela se envolve com o casamento. Houve traição? Houve traição, até era consentida, né? Tanto da minha parte quanto dela, né? E na maioria das vezes a gente fazia junto, né? Então era uma troca, né? De casais, e isso destrói a família, né? Porque você perde a confiança, perde o respeito, né? Perde o amor, esfria. Você fica cego. E você depende daquilo, né? Você fica dependente, é um vício, né? Você fica dependente para que você consiga viver ao lado daquela pessoa. A Bíblia diz que o pecado escraviza. Você se torna servo, na verdade, e é o que você está dizendo. Você é dominado por aquilo. E parece que se você não... É como o usuário de drogas, o viciado no crack, o viciado na bebida. Parece que se ele não consumir, ele não tem vida. Ele não vai viver.
E na verdade, aquilo é um processo destrutivo. Aí você disse, vou voltar e vou voltar, aliás, vou voltar de onde eu nunca deveria ter saído. E veio e se lançou de cabeça. Graças às orações da minha mãe, né, que nunca desistiu nem de mim e nem da família, eu voltei e me lancei, né? E a primeira coisa que mudou foi o meu trabalho, né, a minha carreira, né? Eu sou formado, sou advogado, e na primeira semana que eu entrei na igreja, as portas começaram a se abrir, né? Eu consegui um sócio abençoado, montei meu escritório. A gente vai para o 4º mês de trabalho e toda semana, bispo, no mínimo um contrato a gente fecha, toda semana. E isso tem sido uma bênção, o lugar que a gente colocou o nosso escritório é uma bênção. A gente começou do nada, não tinha nada, não tinha um móvel, não tinha nem lugar para instalar o escritório, só que a gente tinha uma ideia, né? E a ideia foi posta em prática, e aí a gente colocou a ideia em prática, comprou tudo. Hoje, graças a Deus, está tudo pago, o escritório maravilhoso, movimentadíssimo. Tudo que não estava dando certo, passou a dar certo. Passou a dar certo. Hoje, como é que você se sente? Me sinto muito feliz. Super Mudou abençoado. Mudou tudo. Eu sei que tem muitas batalhas ainda para vencer, muitas guerras ainda para vencer. Deus está restaurando a minha vida sentimental, né? Colocou uma pessoa na minha vida abençoada. E eu sei que tem processos aí, mas em 4 meses de trabalho, só tenho que agradecer a Deus. Só agradecer. Abençoado. Feliz. Feliz. E feliz de ter voltado. Feliz de ter voltado, de onde eu nunca tinha saído. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, às 9 horas, encerramento do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013, com a entrega do azeite da Santa Unção. Vá para onde as águas são mais fundas, lancem as redes para a pesca. Quando fizerem, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos. Ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa. Momento da oração. Senhor, meu Deus, eu entro na Tua presença agora e eu oro por todos aqueles, meu Deus, que estão conosco agora assistindo o programa Mudança de Vida hoje. Aonde essa pessoa estiver, meu Deus, da maneira que ela estiver, eu peço que o Senhor toque o coração dela, toque o coração dessa pessoa que ela trouxe, que está aí ao lado dela, que precisa, meu Deus, de alívio, que precisa de paz, que precisa, meu Deus, se libertar. E a Tua palavra diz assim: vinde a mim os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu peço, meu Deus, que por intermédio dessa oração agora, o Senhor venha aliviar, e o Senhor venha, meu Deus, agora libertar essa pessoa que está aí. Liberta ela dessa opressão, alivia ela, meu Deus, do peso, do cansaço, meu Deus, dessa fadiga emocional, espiritual que está sobre a vida dela. E eu peço que ela veja agora o Teu poder agindo sobre ela. E que assim, meu Deus, ela veja que o Senhor pode fazer muito mais na vida dela. Eu consagro agora aquilo que está na frente dessa tela, da televisão, do computador, que essa pessoa colocou para que recebesse a unção e a bênção do Senhor. Eu peço que a Tua unção seja derramada, o Teu poder, meu Deus, seja manifestado e que essa pessoa ela seja atingida agora. Ela acompanha esse programa, ela tem te servido, muitos, meu Deus, o Senhor sabe, tem te servido e tem feito da sua igreja esse programa, essa palavra que todos os dias chega até a casa dela, e por isso eu peço que na casa dela haja paz, haja a bênção do Senhor,
que a mudança ela aconteça a cada dia, porque essa pessoa permitiu que entrasse a direção, o poder, meu Deus, e a voz do Senhor no lar e na casa dela. Eu oro agora também por todos aqueles que têm orado por nós, que têm orado, meu Deus, pela vida da bispa, que é a líder deste ministério, que tem orado, meu Pai, por este programa, aqueles que têm também agido, que têm semeado, aqueles que têm dizimado e ofertado na conta dos semeadores. Eu peço que o Senhor, meu Deus, venha cuidar dessas pessoas, porque elas têm cuidado da tua obra. Que o Senhor venha prosperá-las e que o Senhor venha dar muito mais condições para que elas venham fazer muito mais pela tua obra e pelo teu reino. Eu abençoo agora, meu Deus, a vida de cada pessoa que participa comigo agora dessa oração. E eu determino a tua bênção, o teu poder e a tua unção sobre cada uma delas, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Está aqui o Disque Vida para você nos ligar. E você deve ligar se você precisa de uma orientação, de um aconselhamento espiritual de um homem ou de uma mulher de Deus. E os nossos obreiros estão preparados para isso. 0 operadora 11 3296 9449. Repetindo, 0 operadora 11 3296 9449. Eu vou encerrando por aqui. Lembro você que hoje nós faremos 7 horas de jejum. Nós temos feito geralmente das 15 às 22 horas. Amanhã faremos jejum de novo, sábado jejum e domingo a bispa vai estar retornando e ela vai fazer o culto das 9 em jejum. O que eu oriento também que você venha assim, que você venha em jejum para que todos venhamos participar dessa grande festa espiritual. O azeite que nós consagramos durante 7 semanas, ele vai ser entregue para quem estiver presente em todos os nossos templos. E eu convido você a estar conosco. Hoje, como você sabe, o culto das 7 unções, nos 4 horários às 7, às 9, às 15 e às 19h30. Amanhã nós temos o culto de cura e libertação. E se o Senhor Jesus Cristo não voltar, amanhã estaremos aqui novamente falando de Jesus, falando de vida e de mudança de vida aqui no programa Mudança de Vida hoje. Deus te abençoe muito. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, às 9 horas, encerramento do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013, com a entrega do azeite da Santa Unção. Vá para onde as águas são mais fundas, lancem as redes para a pesca. Quando fizerem, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa.